Muito bem, primeira pergunta, então. A primeira pergunta vem do Fernando de Oi, não é Odivelas, eu li assim rapidamente e me pareceu Odivelas. Não é Odivelas, é Olivais. O Fernando de Olivais me faz a seguinte pergunta. Andy, eu leio muitas vezes e vejo escrita a palavra ego. Tantas vezes ouço falar. Isso me faz bem ao meu ego. Se ouve muito isso realmente. Ai, como isso faz bem ao meu ego, né? Penso, a maioria usa a palavra, mas esta mesma maioria certamente não sabe o que significa. Gostaria de saber o significado de ego. Muito bem. Vamos começar pelo significado científico de ego, que vem da psicanálise, justamente do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que descobriu que a nossa psique é composta por 3 esferas, vamos dizer assim, 3 esferas. Eu vou tentar aqui criar uma historinha, simplificando ao máximo para que nós entendamos as 3 esferas da nossa psique, tal como nós tivemos que entender aqui no programa as 3 esferas da nossa sexualidade. Freud descobriu que a nossa psique é composta de 3 esferas e deu nomes a estas esferas. Id, ou também o inconsciente ou subconsciente. Ego, uma outra esfera da nossa mente. E o superego, uma outra esfera da nossa mente. Ou melhor dizendo, da nossa psique. Então, primeira questão a entender. A nossa psique é composta por 3 esferas. Id, ego, superego. Ok? Vou fazer um parênteses de algo que deveria ter dito antes. A palavra ego, nada mais e nada menos, é que o pronome pessoal reto, primeira pessoa do singular, eu, em latim. Tanto que em latim, eu sou, se diria e se diz, ego sum. Aliás, existe aquela frase famosa atribuída a Jesus, ego sum via veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em latim, ego sum via veritas et vita. Certo? Então, ego, a palavra, vem apenas daí. Eu. Certo? Muito bem. O Freud resolveu pôr os nomes em latim. Pronto. Em medicina existe esta prerrogativa. Bem, o que é o id? O id é o nosso inconsciente. Vou simplificar, como eu disse, assim ao máximo. É no id, ou seja, no nosso inconsciente ou subconsciente, que estão as nossas pulsões. O que são pulsões? São como que desejos. Você pode traduzir perfeitamente, sinonimizar. Pulsão por desejo. O nosso inconsciente deseja coisas, as mais variadas coisas. O nosso inconsciente, ele deseja tudo.
absolutamente tudo, sem absolutamente nenhum controle. Tá certo? Assim é o nosso inconsciente. O que é o nosso ego? O nosso ego, também chamado nosso consciente, é aquela parte da nossa psique que vai o tempo todo e está o tempo todo nos dizendo: isso não pode. Não, isso não pode. Aquilo não pode. Certo? Todos nós vivemos isso, já estamos tão acostumados que nem percebemos, mas vivemos isso todos os santíssimos dias, todos os momentos. Ok? Vivemos com o desejo de fazer alguma coisa, naquele momento não podemos fazer. Esses desejos vão desde uma coisinha simples, como querer fumar, mas naquele momento não pode. Então o ego diz não pode. E até coisas assim, como o desejo de roubar. Né? Não sejamos hipócritas, porque todos nós, se alguém aqui nunca sentiu desejo de roubar, procure rapidamente um hospital, porque está com graves problemas psicológicos. Ok? Então nós sentimos uma série de vontades que todo o tempo, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Quem está dizendo isso o tempo todo é o nosso ego, aquilo que Freud chamou de ego. Então o ego é aquela parte que controla o nosso id, ok? Mas afinal de contas, quem é o superego? O superego é aquilo que o meu... melhor, vou dizer de outra forma. É o conjunto de coisas, vamos usar a palavra regras. É o conjunto de regras que o ego aprendeu daquilo que pode e não pode, daquilo que se pode e não se pode. Ok? Então, o superego é sempre subjetivo. Porque uma coisa que se pode numa cultura, na outra cultura não se pode. Coisas que se pode fazer num determinado grupo, no outro grupo, não se pode. Ok? Então, esse superego, ele é variável, ele varia. Tá certo? Existem regras morais, que é o superego, que num determinado lugar, numa determinada cultura, numa determinada, época, aquilo se podia e não era um problema, certo? Noutra época já não se pode mais, tá certo? Inclusive uma coisa muito básica, matar. Houve uma época em que se podia matar normalmente e não era nenhum problema e não causava nenhum problema. Matava-se normalmente. Tá certo? Por dezenas de razões. Caça, isso claro, estou falando muito antes. Depois começou a haver proibições, ou seja, o superego. Matar só em algumas circunstâncias, guerra, não sei o que, papapá. Podia matar para salvar a honra, enfim, aquela coisa toda. Isso vai mudando, até que matar é absolutamente proibido. Ok? Então, para vocês perceberem que isso muda com o passar do tempo. Tá certo? Coisas que não eram proibidas passam a ser. Coisas que eram proibidas passam a não ser. Não ser mais. Ok? Então, isso é o superego. O ego é aquele que está no meio, certo? Decodificando o superego, ou seja, sabendo, vendo, né? O que o superego está dizendo, isso pode, isso não pode, né? Isso
as regras são essas e o superego está lá controlando o id, para que nós não façamos aquilo que o nosso inconsciente manda que nós façamos, tá certo? Aquelas coisas que nós faríamos se não tivesse alguma coisa controlando, ok? Até aqui, espero que esteja bem entendidinho. Agora aqui vem uma questão bastante complicada. Nem sei se eu entro nessa questão. Imaginem, o nosso inconsciente, ou seja, o id, que traz todas as nossas pulsões, ele é o nosso inconsciente. Eu nasço com o meu inconsciente. É a minha natureza, ok? É como eu sou. Agora imagina, quando isso, né, deixa de ser apenas, pronto, eu preciso para uma questão de convívio, e aí entra uma coisa chamada ética, não é? Senão nós estaríamos, se nós deixarmos o nosso inconsciente, os nossos desejos e as nossas pulsões nos dominarem, pronto, nós vamos estar absolutamente sem controle nenhum, ok? Mas essa é a nossa mecânica. Isso é como é, né? Ninguém fez ninguém ser assim. Assim é que nós somos, ok? Ora, quando eu simplesmente sei se estou em uma determinada circunstância, não posso fazer aquilo, porque aqui existe um superego que diz que isso não é cabível de ser feito. Então o meu ego chega lá e diz para o meu inconsciente, não senhor, o senhor não vai fazer isso, ou não senhora, a senhora não vai fazer isso, certo? Ok, tudo bem, nós estamos apenas vivendo a necessidade do convívio possível entre todos, porque senão, simplesmente assim foi no desenvolver da civilização, no desenvolver da humanidade, que ainda está em processo de, não é? Ao contrário de muitos pessimistas, as coisas estão factualmente melhorando, que os índices, e não só os índices suspeitos, mas todos os índices apontam para um lado, e estes são fatos contáveis e verificáveis. Entretanto, existem alguns que insistem que as coisas estão piorando, ok? Que também é verdade que há um interesse de fazer com que se creia nisso. Aí os incautos não vão verificar e caem no conto do vigário. Da onde vem a palavra? Vigarista. Feito parênteses. Feito parênteses. Vejamos o que acontece quando a coisa vai para outro lado, né? Claro, também tem que ser um pouco complacente com as pessoas e os líderes e tudo mais. De 500, 800, 1000, 2000 anos atrás, não se poderia querer que estes líderes, que estas pessoas entendessem isso e soubessem isso. Aí imagine o desastre quando vem nos dizer que esses nossos desejos é a nossa natureza corrompida, o nosso pecado, a nossa miséria. Aí, quando esses desejos vêm, eles são incontroláveis, eles são perfeitamente controláveis, tanto que nós os controlamos. Mas eles são
naturais, eles estão lá e não tem como cortá-los, não é? É o mesmo que tentar cortar a fome. Para de sentir fome aí. Tenta parar de sentir fome. Quando passar um tempo, não, está proibido sentir fome, não é? Então, quando essas questões são postas como pecado, como miséria, como corrupção da natureza humana e tudo mais, evidentemente, é impossível não sentir fome, não é? Então, o que acontece? As pessoas jogam por cima de si punições, né? E aí vem os, né? Menos mal que no final do século XIX inventaram a psicanálise, né? Para resolver um pouco esse problema. Jogam por cima as culpas, as punições, por algo que faz parte da sua natureza e que apenas precisa ser controlado e vigiado, como nós fazemos, né? Muito bem e pronto. E quando se pode, se faz, quando não se pode, não se faz. Em algum lugar, em algumas circunstâncias, sim se pode, em outras circunstâncias, não se pode. E pronto. Assim se encontra o equilíbrio. Sem culpas, sem remorsos, sem coisíssima nenhuma dessas. Não é? Mas naquela época acharam inteligente dizer que para conter, né, para criar o controle, para criar o superego, não é? Então, criar regras. Mas não só criar regras, fazer com que as pessoas tivessem medo e sentissem culpa se fizessem aquilo. Certo? E aí a encomenda saiu pior que o soneto. Lamentavelmente, quem teve essa ideia foi um verdadeiro jumento, né? Mas essa ideia, ela vem de milhares de anos. Desde o começo, a forma de controlar esse ímpeto, né? Ímpeto, uma boa palavra, foi o medo. Criar o medo. Claro que ninguém sabia que o tiro iria sair pela culatra. E saiu. Né? E saiu. Porque olha o que se faz de barbaridades, de genocídios e de carnificinas em nome daquilo que nós entendemos agora, já podemos usar a palavrinha certa, superego. E muitas vezes, quem é o nosso maior superego? A religião. Que não existe outra coisa, isso é verificável e constatável, que mais tenha destruído e matado que não a própria religião, que na verdade nasceu para controlar as pessoas, né? Para não fazerem aquelas coisas, e justamente o tiro saiu pela culatra. Não tem tiro que saiu mais pela culatra do que esse. Pronto, desta forma eu encerro a primeira parte. Primeira parte apenas. O que é o ego? Ok, Fernando? Agora, fora desse universo, Fernando, pronto, aí existe um dicionário de significados do ego. Daí vem a palavra egoísmo, egocêntrico, e não sei o que mais, e não sei mais lá que tantas outras coisas, que não tem patavinas a ver com o que eu acabei de falar. Ok? Então, da palavra ego, surge egoísta. Então, supostamente, aquele que só pensa em si. Ou então, um pouquinho diferente, uma outra variante do conceito, aquele que não pensa no outro. Ou então, aquele que só pensa em si em detrimento do outro, né? Enfim, essa coisa toda
Então, é uma outra coisa que a palavra ego deu origem, né? Os entendimentos e os conceitos que são diferentes de egoísmo, ok? O contrário de egoísmo, ou na verdade em latim, ego, sou eu, né? Alter é o outro, daí a palavra alternativa, certo? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Não estou dizendo que esses conceitos sejam corretos, até porque eles não são. São muito fantasiados do imaginário popular, tá certo? O altruísta seria aquele que é o contrário do egoísta, que só pensa nos outros, faz tudo para os outros, etc. e tal. Esse seria o altruísta, o contrário do egoísta. Então eu expliquei aqui a questão dessas outras situações que a palavra ego dá. Claro que aqui nós entramos numa outra questão também, que é o conceito justamente de egoísta, né? Egoísta. Eu gosto sempre de trazer esta questão, né? Ama a teu próximo como a ti mesmo. Eu adoro em conferências pedir para as pessoas fazerem uma lista do que significa amar ao próximo. Nossa, verdadeiros heróis da pátria. Meu Deus! Não, o Papa Francisco não vai ter vida para canonizar tantos santos. É uma coisa impressionante. Só que se esquecem. Então eu pergunto, então ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se o modelo de amor ao próximo é a minha relação comigo mesmo, como a ti mesmo, tá certo? Como é que eu sei como é que é amar ao próximo? Onde é que está um manual de explicações? Como é que se ama o próximo? Né? A pessoa que deixou esta verdade, que foi Jesus, né? Foi atribuída a ele esta frase, uma frase fantástica. Eu não sou cristão nem religioso, mas uma coisa é reconhecer o que é soberbo, maravilhoso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, isso é extremamente freudiano, né? E psicanalítico. A gente pergunta, então quer dizer que tudo isso que significa, o que vocês dizem que é o amor ao próximo, parte do pressuposto que aprenderam isso a partir de terem feito para si, como modelo, como experiência, não é? E depois, então, para o outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que a frasezinha normalmente fica no ama o teu próximo e são todos uns hipócritas mentirosos, porque na grande maioria das vezes, em princípio, estão com a autoestima lá no calcanhar. E quem é que tem autoestima no calcanhar? Autoestima quer dizer amor próprio. Se eu tenho autoestima lá embaixo, como é que eu posso amar o outro lá em cima? Seguindo que modelo? Eu fico inventando, né? Eu fico achando que isso é amar o próximo. Aí vejam só como esse buraco é grande. Vejam só como esse buraco é grande. Vamos encerrar por aqui a questão do egoísmo, né? Deixei aqui as coisas um pouco em meias palavras, mas para o bom entendedor, meias palavras bastam. E, por último, aquela frase que o Fernando diz, ai, como isso faz bem para o ego. Bom, aí já é outro significado de ego, que é simplesmente dizer assim, ai, como isso me faz bem. Quando me dizem, eu tenho 54 anos, faz 3 dias, nossa, o meu ego foi à estratosfera. Porque eu perguntei para uma amiga minha, uma colega, que certamente vai se tornar uma boa amiga. Ela me olhou assim e me perguntou, Andy, qual é a tua idade? Aí eu, esperto, né, já para alimentar o ego, né, perguntei. Não sei se deu para perceber, eu tive que interromper um pouquinho e clicar o pause,
Eu não sei exatamente qual foi a última frase que eu disse, então se parecer um pouquinho incoerente, não pensem que é uma questão. Não é uma questão de gagueira. Estou ficando gaga. Não se trata disso ainda, muito pelo contrário. Então, ela me perguntou, mas Andy, que idade tu tens? E eu, né, já fiquei, né, esperto. Eu perguntei, diz-me tu, que idade tu me das? Né? Aí ela me olhou, examinou e disse, olha, 45, 46 no máximo. Bom, né, Fernando e queridos ouvintes e queridas ouvintes, o meu ego embarcou na Voyager, na Challenger, eu não sei qual uma dessas naves espaciais, na primeira classe, né? E zoom, foi para o espaço, né? Porque eu tenho 54 anos, né? Então, Fernando, eis aí um exemplo daquilo que se diz, ah, meu Deus, como isso alimenta o meu ego. Ou seja, é simplesmente uma maneira de dizer, ah, como isso me faz bem, ou ah, isso é música para os meus ouvidos. Coisa nesse sentido, ou seja, simplesmente dizer que aquilo me faz muito bem, alimenta meu ego. Agora, claro que já vai para uma outra questão quando as pessoas têm o ego inchado, ou seja, acreditam que são mais do que na verdade são. Aí já é uma outra questão. Aí já vem os egocêntricos, que é outra coisa. Né? Os egocêntricos que não necessariamente são egoístas, mas são egocêntricos, se entendem como o centro do mundo, tudo tem que girar em torno deles. Isso pode ser mais ou menos consciente, né? Normalmente é mais inconsciente. Então já são as pessoas egocêntricas, né? Ego, eu, cêntrico, centro. Eu tenho que ser sempre o centro. Eu sou o centro. Onde eu estou, eu tenho que ser o centro. E se eu não for o centro, eu fico bravo. Ok? Pronto. Penso eu que desta maneira destrinchamos, acho que quase todos os significados da palavra ego. Isto alimenta o meu ego, egoísta, egocêntrico, fenômenos egóicos, é quando se diz que é alguma coisa relacionada ao ego, mas aí já no aspecto científico, né? Vimos o ego, então, na questão da nossa psique, pronto, vimos aí todas as variantes de conceitos da palavra ego. Ok, Fernando, creio que está mais ou menos esclarecida a tua dúvida, a tua pergunta. E pronto, muito obrigado, um grande beijo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança e, enfim, espero que tu seja um dos que vai querer responder ao meu desafio. Que tal, Fernando? Onde termina a corte e começa o assédio. Muito bem. Então é isso. Um grande abraço, um grande beijo e vamos seguindo.